processo de conhecimento, ele é um processo destinado à prolação de sentença, né? Nós vimos isso logo no início do nosso curso. E eu gostaria de deixar claro aos senhores de que o processo de conhecimento através do rito comum, através do procedimento comum, ele se desenvolve por intermédio de 5 fases. E essas 5 fases, elas são agrupadas da seguinte forma: você tem sempre no início a fase postulatória, depois você tem a fase de saneamento, na sequência você tem a fase instrutória, que normalmente é o bloco de atos destinados à produção de provas. Você tem uma fase de decisão, a fase decisória, e na sequência você tem a fase de cumprimento. Vejam a importância da lição de sincretismo processual que tivemos na primeira sessão. O procedimento comum dentro do bojo do processo de conhecimento, ele é destinado à prolação de sentenças, à entrega de tutelas definitivas, mas uma de suas fases, uma das fases mais importantes, é a fase de efetivação desta tutela definitiva, que nada mais é do que uma fase executiva, que foi trazida para o bojo de um processo de conhecimento. Bom, então falei e gostaria de fixar aos senhores que esse processo de conhecimento ele possui 5 fases. E nós vamos começar ao estudo do procedimento comum pela fase postulatória. O que nós chamamos de fase postulatória? Fase postulatória é o bloco de atos processuais praticados por autor e réu, em que são fixados os limites da demanda, em que autor exerce o seu direito de ação e coloca e formula uma demanda ao juízo. Demanda aí vem do italiano de demandare, que seria pedir. Demanda é pedido. Então, o autor ele formula um requerimento ao Estado juiz para que se pronuncie sobre sobre uma determinada questão controvertida. O réu ele se opõe, a ele deve ser concedida a forma mais adequada, deve ser dado ao réu a oportunidade mais ampla possível de exercício do direito de defesa através da contestação. Então, o bloco argumentativo envolvendo autor e réu, ele compõe a fase postulatória. E essa fase postulatória, que inicia o procedimento comum, ela é iniciada por uma petição que nós tecnicamente chamamos de petição inicial. Os senhores podem já ter lido peça vestibular, exordial, esqueçam tudo isso. Em direito, a gente não é feio repetir termo técnico. Então, muitas vezes a gente fica buscando sinônimos para as coisas. Coração é coração, né? O médico, ele não se você fraturou a bacia, o médico não vai dizer que você fraturou a bacia, mas são termos técnicos que são utilizados, e no direito esses termos técnicos são muito importantes, né? Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês que petição inicial é petição inicial. Não adianta ficar tentando criar uma série de sinônimos que na realidade são atécnicos. A petição inicial ela tem uma conotação de instrumentalizar uma demanda, instrumentalizar um pedido, veicular, canalizar uma pretensão de um determinado jurisdicionado ao Estado juiz. E a petição inicial, ela inaugura a relação processual, aquela relação angularizada entre autor, juiz e réu.
Existem dois princípios que norteiam a petição inicial. São dois princípios muito caros, muito importantes em se tratando de direito processual civil. Estamos falando do princípio da iniciativa das partes, também conhecido como o princípio da demanda, e estamos falando do princípio da inércia. O princípio da iniciativa das partes ele está consagrado no Código de Processo Civil no artigo 2º. Sugiro a leitura. E o princípio da inércia ele está consagrado no artigo 141 do Código de Processo Civil. Por que o princípio da iniciativa das partes está intimamente ligado à petição inicial? Por um simples fato, não existe petição inicial de ofício. Não existe a possibilidade de um juiz, vendo uma situação de responsabilização civil, um acidente de trânsito, uma pessoa foi atropelada e o juiz vê a dinâmica daqueles fatos e ele, de ofício, instaura uma relação processual para tentar reparar a vítima daquele determinado acidente. Isso não existe. Isso não existe. Vige a iniciativa das partes no direito processual civil. A parte possui o direito de ação, direito esse subjetivo, de invocar uma tutela do Estado, se assim desejar. Com relação ao princípio da inércia, muito se fala sobre o juiz Hércules, do Orkin, né? Falava sobre o juiz Hércules, e a gente tem muitos magistrados Hércules, né? Muitos magistrados que acham que possuem limites, ou melhor colocando, que não possuem limites de atuação. O limite de atuação de um servidor público é o princípio da legalidade. E o Código de Processo Civil, no seu artigo 141, ele estabelece que ao juiz é defeso proferir decisões de maneira superior ao pedido, de maneira a não enfrentar todos os pedidos veiculados numa petição inicial, ou então decidir de maneira diversa ao requerido pelo jurisdicionado que invocou a tutela jurisdicional. O juiz, o Estado juiz, numa relação de direito processual civil, por mais que o Código de 15 tenha conferido uma série de poderes aos magistrados, de dirigismo probatório, o princípio da inércia é fundamental sob a ótica da não quebra de imparcialidade. A inércia e a imparcialidade de julgamento do magistrado estão umbilicalmente ligados. A petição inicial ela também traz em seu bojo dois efeitos, né? A petição inicial ela tem o condão de interromper a prescrição, e aí eu gostaria que os senhores fizessem um apontamento com relação ao artigo 240 do Código de Processo Civil. Além disso, a petição inicial ela estabelece os limites da demanda. E aí, a remissão que eu gostaria que os senhores fizessem é com relação ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Bom, senhores, foi um prazer estar com vocês essa semana. Pretendo, já na próxima semana, conseguir postar com um pouco mais de tranquilidade os vídeos que estão sendo produzidos por mim. Vamos seguir usando a plataforma, o meu canal no YouTube, e eu estou à inteira disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, seja por qualquer canal que vocês tenham para fazer contatos comigo. Então, os meus telefones já foram divulgados, o meu perfil no Instagram está absolutamente aberto para quem quiser tirar dúvidas.
O meu e-mail também já é de conhecimento geral. Então, eu espero que a gente tenha um ótimo semestre pela frente. Eu estou muito empolgado com a participação de vocês. Queria fazer um agradecimento especial ao Caco pela ajuda sempre aos professores e aos alunos. Essa faculdade não seria nada sem o Caco. Então, um grande abraço e até os vídeos da próxima semana.